Informações que o Temes tem compartilhado conosco a respeito de Corinto especificamente. Você começa a ter uma interpretação mais fiel ainda sobre qual era o motivo pelo qual Paulo escreve exaustivamente aquelas que são as duas cartas. Ele escreve duas, é óbvio que Romanos é a mais extensa, mas se você juntar Coríntios 1 e 2, fica a mais extensa de todas. Ele escreve em duas partes. Há por aí uma conversa, alguns historiadores defendem de que há uma terceira epístola perdida, que não se sabe o que aconteceu com ela, por conta da complexidade dessa cidade, como foi se falado, o aspecto cosmopolita, a confusão. Isso aqui era uma torre de Babel, de crenças, de línguas, de valores. E o apóstolo Paulo chega trazendo a verdade do Evangelho através deste casal, o qual ele claramente é grato ao se referir a eles quando trata das Escrituras, as cartas aos Coríntios. A carta aos Coríntios esclarece muitas questões sobre os dons espirituais, sobre os valores da igreja, sobre a vida de santidade, e combate claramente aquilo que deve ser combatido, não só naquela época, como ainda continua sendo o maior de todos os perigos para um relacionamento com Deus, se não observado, que é a questão do pecado. Ouviu-se aqui o templo da deusa Afrodite, pela forma como as coisas eram vividas, essa separação que havia da carne e do espírito. Eu faço o que eu quiser com o corpo, o meu espírito não está sendo atingido com isso. E aí você vê então o apóstolo Paulo tratar essas questões. Essa questão da tricotomia, que a teologia chama de corpo, alma e espírito, que compõem e não conseguem ficar independentes um do outro. Neste lugar, é importante que você entenda o chamado das Escrituras para nós hoje, dentro de uma sociedade ainda mais cosmopolita do que essa. Se nós enxergarmos Corinto como uma cidade portuária, centro comercial, ouvimos aqui, eu estou registrando tudo, eu tenho boa memória, então eu ouço e vou guardando. A maneira como ele falou, comércio de vinho, comércio de uvas, comércio de azeite, havia um mercado, trazia navio de um lado para o outro. Você imagina o centro comercial e os povos passando aqui. Só que hoje nós vivemos num mundo globalizado, aonde a quantidade de informação é ainda maior e você tem nas palmas da sua mão uma série de informações que a carta aos Coríntios precisa hoje ser trazida para a nossa realidade quanto à importância de nos preservarmos íntegros, puros e retos, com uma vida de santidade, mesmo em meio a uma sociedade corrompida. Esse é o chamado das Escrituras. Quando você entende essa posição que o apóstolo Paulo traz aos Coríntios, ela precisa ser aplicada para a nossa vida hoje. Como é que eu, exposto a uma série de situações, o templo da deusa Afrodite hoje está no seu celular. Homens podem, e mulheres também, ter acesso a qualquer tipo de pornografia na palma da sua mão. Quando o combate que o apóstolo Paulo levanta quanto à questão de se viver uma vida santa, uma vida pura, uma vida de compromisso com Deus, a um povo que estava exposto a essa realidade, é importante trazermos isso agora para o nosso contexto, para a nossa realidade. Como eu agora, cidadão de um país, de uma cidade com tanta influência secular, eu posso prevalecer e permanecer com a minha vida pura, santa, reta, longe do pecado, entendendo de que o meu corpo é templo do Espírito Santo. E eu tenho que sim viver sobre aquilo que Paulo, neste lugar, ele escreve a esse povo aqui. Os três pilares que sustentam uma vida cristã sólida: fé, a esperança e o amor. Ele, quando citou-se, o Temes falou sobre a diferença que é usada na palavra no grego,
para a expressão relacionada ao amor. Quando chega no final do raciocínio do apóstolo quanto à importância desse amor ágape, que nós falamos dessa maneira, ágape, ele chega a ponto de dizer, quando eu era menino, eu falava como menino, eu pensava como menino, eu agia como menino. E ele então faz um desafio à igreja, aos crentes em Corinto. Até que chegou o dia em que eu deixei as coisas de menino. Há um momento em que a maturidade espiritual, a maturidade cristã precisa ser assumida. Gente que está na igreja há muito tempo, que conhece o evangelho, que sabe versículo de cor, mas ainda permanece com as atitudes de criança. Fofoca, intriga, mentira. Paulo diz, eu precisei deixar as coisas de menino. É deixar. E assumir o compromisso da maturidade cristã, de uma vida responsável, de não terceirizar a responsabilidade. Ah, mas por causa disso, todo mundo faz, é normal, todo mundo está fazendo, porque esse é o discurso hoje. Está normal, todo mundo está fazendo, olha como é que está a vida, agora ficou comum, está normal. Neste lugar é importante que nós saímos daqui, entendendo que Deus nos planta da mesma forma, numa sociedade com influências pagãs, com princípios distorcidos quanto ao que é servir a Deus. E nós precisamos pegar isso e levar para casa, nesse ambiente, dizendo, eu preciso assumir um compromisso de lutar contra o pecado, de viver uma vida santa, viver uma vida pura, reta, para que Cristo seja glorificado através da minha vida. E para que eu viva de maneira intensa o compromisso com o Senhor. Eu estava ali, eu sempre quando chego nesses lugares, eu sempre também o encorajo a fazer. Eu nunca vou a um lugar como esse sem pegar os trechos bíblicos e refletir sobre eles nesse aspecto. Eu estava meditando no final da sua segunda carta, quando Paulo termina no capítulo 13, a partir do verso de número 1, ele diz, olha, essa é a terceira vez que eu vou ter convosco. Estava dizendo sobre uma terceira vez que ele viria estar aqui. Ele diz, olha, por boca de 2 ou 3 testemunhas, toda questão será decidida. Já o disse anteriormente, e torno a dizer, como fiz quando estive presente pela segunda vez. Mas agora, estando ausente, o digo que outrora pecaram, e a todos os mais, se outra vez for, não os pouparei. Ele está chamando a responsabilidade da igreja. Gente, até quando? Até quando essa conversa? Até quando essa infantilidade espiritual? Ele diz assim, olha, posto que buscais prova de que em mim, Cristo fala, o qual não é fraco para convosco, antes é poderoso em vós, dúvidas geradas, será que é isso mesmo? Será que não é? Porque de fato foi crucificado em fraqueza, contudo vive pelo poder de Deus. Gente que fica questionando, será que esse negócio de vida espiritual, será que Cristo realmente? É aquela questão, aí ele diz no verso número 5, examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé. Olha o desafio que o apóstolo Paulo faz aos crentes de Corinto. Examinai a vós mesmos, se realmente estáis na fé. Pergunta de Paulo é essa, você que tem que se dizer para você mesmo, se você é crente para valer, ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós, senão é que já estáis reprovado. Mas espero, reconheçais que não somos reprovados. Estamos orando a Deus para que não façais mais mal algum, não para que simplesmente pareçamos aprovados, mas para que façais o bem, embora sejamos tidos como reprovados. Porque nada podemos contra a verdade, senão em favor da própria verdade. Porque nos regozijamos quando estamos fracos e vós fortes. E isto é o pedido, é o que pedimos. O vosso, presta atenção nessa palavra, aperfeiçoamento. O foco de Paulo ao escrever aos Coríntios é, gente, a vida cristã tem que ter progresso. Nós precisamos ser cada dia melhor com Deus, no nosso relacionamento, na nossa vida de santidade, fugindo do pecado. Ele diz, portanto, eu vos escrevo estas coisas estando ausente, para que, estando presente, não venha a usar de rigor,
segundo a autoridade que o Senhor me conferiu para edificação e não para destruir. Olha o que ele está dizendo. Paulo estava tão revoltado que ele está dizendo, gente, se vocês não melhorarem, na próxima eu vou ter que usar da autoridade espiritual que Deus me deu para te repreender severamente. Porque vocês vamos crescer, vamos viver a vida cristã madura, vamos parar de dar desculpa. O fato de vocês estarem expostos a uma sociedade pagã não é desculpa para não viver uma vida de santidade. E ele termina com as saudações e eu termino aqui. Quanto aos mais irmãos, a Deus. Aperfeiçoai-vos, consolai-vos, sede do mesmo parecer, vivei em paz, e o Deus do amor e de paz estará convosco. Paulo, havia uma confusão entre os coríntios, que infelizmente às vezes vem ver dentro da igreja hoje. Um é fulano de tal, e uma é divisão daqui, é um que fala do outro acolá, é um que cochicha do outro acolá. Quanto ao mais irmãos, ele diz, o Deus de amor e de paz estará convosco. E ele termina dando a bênção, que nós usamos quase que dominicalmente. A bênção usada quase que dominicalmente pelos pastores ao redor do mundo é essa, a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Que coisa maravilhosa. Que você saia daqui fazendo essa, examinai-vos a vós mesmos. O chamado de Paulo à igreja em Corinto é um chamado que o Espírito traz a nós hoje, examinai a vós. O que é que precisa na minha vida estar ajustada com o caráter de santidade? É minha língua? É minha mente? São as minhas atitudes? São os meus valores? É o pecado que eu ainda convivo com ele como se fosse uma coisa comum? Aperfeiçoai-vos, ele diz. A vida cristã, a Bíblia diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, ela brilha mais. Eu preciso melhorar, gente. Todo mundo aqui precisa melhorar. A gente precisa sair dessa cidade com esse desafio do apóstolo. Aquele povo que aqui se reunia, mas que também está presente esse desafio sobre a nossa vida. De criarmos uma vida longe do pecado e de compromisso com santidade na presença do Senhor.